Olá, bom dia. Meu nome é Wallace, eu sou pastor da Igreja Batista Base aqui em Mogi Guaçu. E eu queria nessa manhã de domingo falar com você sobre expectativas. Expectativa é aquilo que faz o nosso coração bater mais forte. Expectativa é aquilo que faz a gente continuar, olhar para o relógio muitas vezes, às vezes querendo adiantar o relógio, às vezes querendo atrasar o relógio. Expectativa é aquilo que faz a gente almejar por uma coisa, esperar por uma coisa, obviamente. A expectativa geralmente é em algo, em alguém ou em alguma circunstância. O texto que eu queria trabalhar com vocês hoje fala muito sobre expectativa. A expectativa que quatro amigos tinham em algo, na cura do seu amigo aleijado. A expectativa que quatro amigos tinham em alguém, que alguém poderia curar esse amigo. E a expectativa que esses quatro amigos tinham na circunstância em que seu amigo seria curado, seria restaurado. O Senhor Jesus é um mestre em lidar com expectativas. A palavra-chave desse texto aqui com certeza é coração, as intenções interiores. O Senhor Jesus lida com as expectativas daquele homem paralítico, lida com as expectativas dos amigos dele, da multidão em volta e de um certo grupo opositor que estava ali perto dele. E eu queria te convidar comigo agora a ler o texto em questão. O texto que eu estou falando está em Marcos capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 12. E eu peço que você acompanhe comigo aí. Marcos capítulo 2, versículo 1 até o 12. O Evangelho de Marcos é o segundo evangelho aí em ordem no Novo Testamento, logo depois de Mateus, e nós vamos ler o segundo capítulo de 1 a 12. Acompanhe comigo. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca para que estava deitado, a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Aqui nessa cena, nesse episódio narrado por Marcos, nós vemos Jesus voltando a Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade próxima, relativamente, a Jerusalém, e foi durante muito tempo quase que o quartel-general de Jesus. Ele costumava ir a Cafarnaum, alguns de seus discípulos também eram de Cafarnaum, e talvez aquela é a cidade costeira mais importante da Galileia. Cafarnaum é o lugar em que presenciou muitos milagres do Senhor Jesus. E o texto diz que ali, Jesus estando ali, ele correu a notícia de que Jesus estava em casa. Muitos afluíram para ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. A ideia de casa aqui pode passar para a gente a ideia de que Jesus estava na casa dele mesmo. Marcos teria citado se fosse a casa de Pedro, e a maneira como é flexionado aqui essa conjunção da casa do Senhor Jesus dá a impressão de que é uma casa específica, talvez a casa dele mesmo.
E é uma maneira muito específica no grego de identificar um lugar específico. Talvez estava falando ali da casa de Jesus mesmo. Então começa o texto lidar com expectativa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Se você voltar um pouquinho, os versículos 37, 36, 37, 38 do primeiro capítulo de Marcos, você vai ver que Jesus lidou com as expectativas erradas da multidão. Aquele povo que estava ali só para ver milagre, que estava ali só para ver cura, talvez para ser alimentado. E aqui Marcos começa a lidar e mostrar a expectativa das pessoas. Muitas pessoas, quando souberam que Jesus estava em casa, foram até essa casa para ouvir ele, para ver o que ele ia fazer. Quanta expectativa as pessoas carregam no coração delas quando elas vão até a igreja, quando elas querem estar mais perto de Deus. Uma pesquisa recente de um instituto em São Paulo divulgou que, de um jornal, aliás, de São Paulo, revelou, a pesquisa ouviu um pouco mais de 4.000 pessoas, de que 63% dessas pessoas ouvidas tinham como maior expectativa depois da pandemia poder voltar para a igreja ou procurar uma igreja, aqueles que nunca tinham ido. De fato, situações difíceis levam as pessoas a ter um contato mais íntimo com o seu lado espiritual, ou com a sua parte espiritual, com a sua espiritualidade. E isso gera expectativas do que vai acontecer nesse encontro. Eu imagino quantas vezes você procurou a Deus com algum tipo de expectativa. Para aqueles que são contumazes, frequentadores de igreja, talvez um hábito de frequentar a igreja que muitas vezes até deixa a expectativa de lado, mas para a maioria das pessoas, sim. Nós chegamos no domingo pela manhã, no domingo pela noite, com algumas expectativas em nosso coração. E aqui o texto começa falando isso. Diz que muita gente colocou suas expectativas ou externalizou as suas expectativas indo até onde Jesus estava. Então, Marcos vai focando o olhar, primeiro da multidão com expectativas, agora de 5 pessoas com expectativas. E a gente está no versículo 3 aqui. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Interessante a disposição desses 4 homens, desses 4 amigos, em transportar esse amigo deles paralítico. A corrente entre o povo judeu naquele tempo era de que o pecado, a doença, era um sinal óbvio do abandono, entre aspas, de Deus. Quanto maior o pecado, maior a doença. Quanto mais você pecava, mais isso era externado através de doenças. O Senhor Jesus nega isso enfaticamente, principalmente no livro de João, de que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma passagem muito conhecida em que as pessoas interrogam Jesus sobre um homem que era doente de nascença. E eles perguntam, quem pecou para que ele tivesse assim? Os pais? Como é que foi para que ele nascesse assim? E Jesus rechaça essa ideia de que doença tem a ver, diretamente a ver com o pecado. Não necessariamente é assim para Jesus. Mas para essas pessoas, para aquela sociedade, era assim que elas pensavam. Então a gente pode imaginar que talvez esses amigos eram também expostos a algum tipo de culpa, de vergonha por estarem se associando a um pecador. Lembrando que na teologia, na filosofia, no pensamento daquela sociedade, uma pessoa doente era resultado de seus muitos pecados. Então eles vão até lá, carregando esse amigo deles, porque eles têm a expectativa de que esse Jesus pode curar esse amigo deles. A expectativa é de que algo vai acontecer, de que alguém vai resolver o problema deles, em alguma circunstância. E o versículo 4 impõe uma barreira, a primeira barreira à expectativa desses homens. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela cobertura do teto, ou pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. A primeira
obstáculo às expectativas daqueles homens foi removido quando eles têm a ideia de subir no telhado e destelhar o telhado. Só para a gente entender. Parece meio impossível para nós hoje, porque nós temos casas que têm um teto de cimento, né? Uma laje coberta por um telhado. Naquele tempo, as casas em Israel não eram feitas assim. Como é um lugar que chove muito, muito pouco, mas pouquíssimo mesmo, as casas eram cobertas com vigas transversais, uma cruzando a outra, né? Em dois sentidos, e elas eram cobertas por palhas, por palmeiras secas e por uma camada de barro com palha, como se fosse uma liga que fosse absorver o pouco de chuva que fosse cair lá e que fosse fácil de ser resolvida também, de ser removida também por causa do calor e também porque não era necessário você selar muito bem o teto se não caía tanta chuva. Então esses homens sobem até lá, nesse telhado, e removem uma parte dessa cobertura e descem a maca desse homem. Esse tipo de maca descrito aqui é a cama de uma pessoa muito pobre, talvez um pano enchido com palha muito fina, que era leve de carregar, podia ser carregado para qualquer lugar e barato de se produzir. E pela abertura do teto eles baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. E aqui é que a gente começa a lidar com algumas observações aqui. Jesus se impressionou com a fé desses homens, com a expectativa que esses homens tinham de que Jesus ia resolver o problema do amigo deles. Mas o que Jesus diz a ele vai completamente de encontro àquilo que nós esperamos. Aqui Jesus lida com expectativa de uma maneira singular, como só Deus pode fazer. Muitas vezes nós invertemos a prioridade das coisas. As nossas expectativas são guiadas por aquilo que a gente pensa que é mais importante. Naquele momento, aqueles amigos e aquele homem paralítico pensavam que o mais importante é que ele voltasse a andar, é que ele se levantasse daquela maca. E aqui Jesus trata do que é mais importante primeiro. A primeira coisa que Jesus fala, vendo a fé daqueles homens, sabendo que Jesus conhecia o coração deles, e daqui a pouco a gente vai ver aqui que isso é verdade e que o coração é uma parte muito importante desse texto. Jesus diz para aquele homem: Filho, os teus pecados estão perdoados. Que coisa impressionante. Jesus lida com o que é mais importante primeiro. E é uma característica singular de Deus, de sempre nos dar aquilo que a gente precisa, não necessariamente aquilo que a gente espera. E o que é mais importante primeiro é perdão de pecados. A ideia de pecado para nós, até pela sociedade que a gente vive, pode ser muito relativa. A ideia de que talvez pecado seja só coisas muito graves, como matar alguém, roubar alguém, coisas ainda piores. Para alguns, pecado é aquilo que aflige a gente pessoalmente. Se falar mal de mim é pecado, mas falar mal de outra pessoa não é. Para nós, para algumas pessoas, pecado pode ser aquilo que nos aflige de forma pessoal, no sentido de trato familiar, de pessoas, de amigos próximos. É pecado tratar alguém próximo mal. Mas tratar alguém na rua mal talvez não seja tão ruim assim. Talvez aquela pessoa até mereça. O pecado, no entanto, como o Senhor Jesus reitera muitas vezes, é o pior flagelo do homem. É a pior miséria do homem. Não tem nada pior na vida do homem do que o pecado. Isso é tanto verdade que foi preciso o próprio Deus morrer para que o problema de pecado do homem fosse resolvido. E aqui o Senhor Jesus, conhecendo o coração daquele homem e conhecendo o que aquele homem mais precisava, diz a ele: os seus pecados estão perdoados. Aquilo que você mais precisa é de perdão de pecados. Porque as suas pernas que não funcionam talvez te impeçam de ir a algum lugar ou outro, talvez te impeçam de
ter uma profissão, mas o seu coração doente te impede a chegar-se a Deus, te impede de ter um relacionamento de Deus. O teu coração doente te transforma em uma pessoa insensível, alguém que vive segundo o seu próprio coração, alguém que não se importa com o que Deus pensa, com o que Deus deseja, com o que Deus quer, alguém que não se importa com a Bíblia, alguém que não se importa com o bem dos outros. A tua perna, a tua dificuldade, a tua falta de dinheiro te impede de fazer muitas coisas importantes, mas o teu coração doente te impede de fazer a coisa mais importante, que é ser amigo de Deus, que é ter um relacionamento com Deus. E aqui, o Senhor Jesus usa um verbo de uma maneira muito interessante. São 3 características que descrevem essa ação de perdoar pecados. Primeiro, é que o presente na língua grega traz a ideia também de uma ação durativa, a ideia de duração. É algo que começou e que também continua. Os pecados daquele homem foram perdoados naquele tempo e vão continuar a ser perdoados porque o amor do Senhor Jesus é infinito. Porque o ato de Jesus na cruz é suficiente para perdoar todos os pecados de uma vez. Mas há uma vida inteira de pecado a ser perdoada. Uma vida que ainda não aconteceu. Deus, como ser atemporal, vê esse momento em um espaço único de tempo, onde tudo acontece de uma vez só. Nós não. A nossa vida continua. A nossa história continua. Uma outra característica desse verbo é que ele está no indicativo. A ideia do indicativo no idioma grego passa a ideia de realidade. Não há sombra de dúvidas de que os pecados daquele homem foram perdoados. Por que ele descreve assim? Porque é uma coisa abstrata. Nós somos seres muito céticos. E principalmente aqui o Senhor Jesus usava os milagres como uma forma de validar o seu ministério, quem ele era, o seu caráter. Interessante aqui lidar com algo tão abstrato, de maneira tão absoluta, tão concreta. Eles estão perdoados. E a terceira característica desse verbo é que ele está na voz passiva. Esse homem nada fez para receber esse perdão. Não há participação, não há ação desse homem nesse perdão. O que é até constrangedor. Alguém que perdoa uma ofensa sem que essa ofensa seja pedida, sem que o ofensor peça perdão pela ofensa. As 3 características mostram como o amor de Deus não depende de nós e como o amor de Deus e o perdão de Deus é tão necessário e tão além daquilo que a gente entende, do que a gente espera. Aquilo que os amigos mais pensavam que o amigo deles precisava era de andar de novo, e o que o Senhor Jesus sabia que ele precisava era de perdão, e o perdão do Senhor Jesus, ele começa em um momento e ele vai pelo resto da eternidade. O perdão do Senhor Jesus é real. De fato, ele perdoa os pecados, ele perdoa ofensas contra o caráter santo de Deus. E o perdão de Jesus é imerecido. Nós nada fazemos para merecê-lo, para ter acesso a esse perdão. E o texto então começa a lidar com outras expectativas de um grupo opositor de Jesus que estava ali. Versículo 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Mais uma vez, a ideia de coração mostra para nós que Jesus estava lidando com expectativas aqui. A ideia de íntimo, de expectativas, de coração, de pensamento, pensavam no seu íntimo, traz para nós a ideia de expectativas internas, que não foram expressadas de maneira tão clara assim. Interessante que depois que esses homens chegam com a expectativa até Jesus de que o seu amigo fosse curado, e como se ele estivesse dizendo, olha para o nosso amigo, o problema dele é que ele não anda. E Jesus diz para aqueles amigos e para aquele homem, não, o problema dele é pecado. O problema dele é muito mais grave do que não andar. O problema dele é muito mais grave do que uma impossibilidade física.
O problema dele é a pior impossibilidade espiritual, que é de relacionar-se com Deus. Então vem o grupo aqui e faz uma questão muito interessante sobre Jesus. Por que esse homem fala assim? A expectativa desses homens, guiada pelo coração deles, pela sociedade deles, pela cultura deles, é que ninguém poderia falar assim. Somente Deus pode perdoar pecados, é o que eles dizem. Ele está blasfemando. De fato, a resposta é muito óbvia para nós hoje, né? Jesus pode falar assim porque ele é Deus, ele pode perdoar pecados. Ele é o Senhor da vida, queira você ou não, queriam aqueles homens ou não. Ele deu origem e dará o destino da nossa eternidade. Nós não podemos deixar de nos enganar. Deus é o Senhor do universo, o Senhor da vida. Não depende da nossa vontade, do nosso entendimento que Deus seja soberano sobre todas as coisas, que Deus seja aquele que cura, mas também aquele que pode perdoar pecados. Aquele que cura é aquele que tem poder para curar. E aquele que pode perdoar pecados é aquele que tem poder para perdoar pecados, também é aquele que é ofendido pelos pecados. Deus é ofendido pelas nossas mazelas espirituais. Deus é ofendido por nós andarmos tão distante dele. Deus é ofendido por nosso coração pensar somente em nós. Deus é ofendido quando nós deixamos de refletir o caráter santo de Cristo, tratando o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos da vida, pessoas com que nós tocamos e andamos durante a nossa caminhada aqui na vida. É interessante que nós precisamos entender o contexto aqui. Naquele tempo, como eles pensavam que a doença tinha a ver com uma vida pecaminosa, com um coração pecaminoso ou com um passado de pecados, também era uma corrente muito forte entre esse grupo aqui de escribas e fariseus, mestres da lei, de que a pessoa só era completamente curada quando todos os seus pecados eram perdoados. Já que aquela doença era consequência de um pecado, então aquela doença só iria embora quando aquele pecado fosse completamente extirpado. Então, não é à toa que eles fazem essa pergunta. Somente Deus poderia perdoar pecados e livrar aquele homem daquela situação. Mas é interessante o que o Senhor Jesus fala depois de ouvir, lembrando que o texto diz que eles pensavam no íntimo deles. O Senhor Jesus estava ouvindo o coração deles. Versículo 8. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? A palavra coração agora ela aparece explicitamente. Aquilo que move as nossas expectativas ou que dá um impulso às nossas expectativas agora aparece. Agora ela aparece de maneira explícita. Por que estão pensando assim? Aqui vai a pergunta que o Senhor Jesus faz. Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Para a teologia e para a filosofia farisaica, judaica daquele tempo, dos mestres da lei, os dois eram igualmente impossíveis. Primeiro, porque só Deus poderia curar pessoas. E segundo, porque curar pecados é uma coisa muito abstrata. E somente Deus também tinha poder para perdoar pecados. E lembrando que eles tinham uma crença muito forte de que a cura real só vinha quando os pecados fossem perdoados. E olha o que Jesus faz. O que é mais fácil para você? O que vocês acham que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer para que ele levante e ande? Então, no versículo 10, o Senhor Jesus começa a lidar com as expectativas de todo mundo de uma vez só. Vamos nos colocar no lugar daquele homem que está na maca, ouvindo o próprio Deus dizer que agora ele era um perdoado. E ouvindo o Senhor Jesus falando, virar para um grupo que não abriu a boca para falar nada, mas como o Senhor Jesus era o próprio Deus, é o próprio Deus, sabe o que passa no coração deles, então vira para eles e pergunta: por que estão pensando isso que estão pensando?
que é mais fácil? Dizer para esse cara aqui no chão que ele está perdoado os pecados dele, que estão perdoados os pecados dele, ou dizer para que ele levante e ande? Então olha o versículo 10. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele disse então ao paralítico. Agora ele vira o seu rosto que estava falando com os escribas, com os mestres da lei, com oposição a Jesus. Ele diz, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para curar e para perdoar pecados, ele vira para o paralítico no versículo 11 e diz, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Jesus agora, como mestre de lidar com expectativas, lida com o coração do amigo, dos amigos que estavam no teto, da oposição de Jesus ali, julgando cada ato dele, da multidão em volta, da minha e da sua em relação àquilo que Jesus pode fazer. Aquele que tem poder para curar, também tem poder para curar, para perdoar pecados. E perdoar pecados é mais importante do que cura. Nós precisamos mais do perdão de Deus do que nós imaginamos. O perdão de Deus dos nossos pecados é muito mais importante para a nossa vida do que aquilo que a gente anseia em nosso coração. Aquele homem levanta e anda, calando a boca da oposição de Jesus, surpreendendo as expectativas dos amigos, do aleijado e das pessoas que estavam à volta. E eu tenho que te perguntar, que expectativas você tem? Quais expectativas você carrega em seu coração em relação ao seu relacionamento com Deus? Será que nós não temos sido muito utilitaristas, como a maioria das pessoas que estavam naquela sala? Será que a gente não tem colocado nossas expectativas em ações de Deus que são infinitamente inferiores à principal ação de Deus, que é a de perdoar pecados, de livrar o homem da sua condição pecaminosa, eterna, irremediável, a não ser por Deus, que é a vida pecaminosa, a distância de Deus. As Escrituras dizem muitas vezes, principalmente no livro de Romanos, de que o homem nada pode fazer para se aproximar de Deus. O livro de Romanos diz que um bom caráter não te livra dos pecados. Um bom caráter não te dá redenção, não te faz ir para o céu. O livro de Romanos diz que honestidade também não faz isso com você. O livro de Romanos diz que boas ações não fazem isso por você. O livro de Romanos diz que religiosidade não faz isso por você. O livro de Romanos diz, e aqui o Senhor Jesus nos diz, que somente o Senhor Jesus faz isso por nós. Somente Ele tem poder para libertar o homem da escravidão do pecado, para perdoar pecados e tirar o homem daquele reino de trevas e trazer para o reino de luz, daquela condição pecaminosa humanamente irremediável, para que o homem possa de novo ter paz com Deus, de novo se relacionar com Deus, para que o homem possa de novo chamar a Deus de Pai, para que o homem tenha contato com Deus, para que o homem seja livre da culpa do pecado, da escravidão do pecado, para que o homem tenha alternativa para não pecar mais, o que é impossível sem Deus. Então, o versículo 12 nos diz como essa história termina. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Agora, as expectativas daquele povo chegam ao seu ápice. Nós nunca vimos nada parecido. Alguém que lida com as expectativas do doente, mostrando a ele o que ele mais precisa, surpreendendo inclusive o próprio coração do doente. Aquele que lida com as expectativas dos amigos daquela pessoa que sofre. Talvez a gente passando por isso, vendo alguma pessoa sofrer à nossa volta, a gente pensa que o que ela mais precisa é cura, o que ela mais precisa é resolver aquela situação. E o Senhor Jesus nos mostra aqui que a maior necessidade do homem é de perdão de pecados. Aqui o Senhor Jesus lida com as expectativas daqueles que não acreditam nele, que acham que ele não pode fazer o que ele está dizendo que ele faz, que acham que ele talvez seja um charlatão qualquer.
E ele diz para que esses homens estão errados, que ele é quem ele diz que ele é, e que ele pode fazer e faz aquilo que ele diz que ele pode fazer. E aqui ele lida com a expectativa das pessoas que estão à volta olhando. As pessoas que estão na expectativa de ver o Deus agir na eternidade. A expectativa de ver Deus agir na história. E aqui o texto termina dizendo e mostrando para a gente como Deus pode usar a nossa vida, a vida dos transformados por Ele, para agir na história dos outros. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. A transformação que Deus traz ao coração do homem é visível a todos. Se você não trata o seu marido ou a sua esposa melhor, visivelmente, se você não é o melhor pai, se você não é o melhor empregado, se você não é o melhor patrão, se você não é o melhor filho, se você não é o melhor amigo, se você não é alguém mais honesto, se você não é alguém com um caráter aprovado, alguém que à vista de todos isso é explícito, pode ser um forte indicativo de que essa graça ainda não te alcançou, de que você ainda está aí pensando que você precisa de outras coisas, achando que o que precisa acontecer primeiro é que Deus arrume o seu casamento, que Deus conserte o que você acha que é o seu problema. Esse homem achava que o principal problema dele eram as pernas que não funcionavam, a coluna que não respondia. Talvez você pense que o seu principal problema é o seu marido, a sua esposa, o seu emprego, a sua doença, a sua conta bancária. E aqui o Senhor Jesus está dizendo que não, que o seu principal problema é pecado. E que quando esse problema for resolvido, quando você entender que só o Senhor Jesus pode perdoar pecados, só Deus pode perdoar pecados, as pessoas à sua volta vão ver isso. Isso vai ser notório, vai ser claro para todos. E eles, atônitos, glorificaram a Deus. Uma vida transformada tem como característica glorificar a Deus. Aquilo traz glória para Deus, não para a pessoa mesmo. Ter um casamento restaurado, uma doença curada, relacionamentos restaurados, obviamente que é muito bom para mim e para você. Mas principalmente isso traz glória para Deus. Isso glorifica o nome de Deus, a ponto das pessoas olharem e dizer: eu nunca vi nada parecido. Olha o que Deus fez na vida dessa pessoa. E eu queria aqui, para terminar, deixar alguns desafios e algumas palavras para você. Em primeiro lugar, para que você perceba como você tem lidado com as suas expectativas. Sonde mais o seu coração. Tente perceber mais aonde você tem colocado as suas expectativas. Aonde elas estão? Em pessoas e circunstâncias ou no Deus que perdoa pecados? No Deus que livra o homem da condenação eterna, do inferno, do pecado? Deus que livra o homem através do sacrifício de Jesus na cruz? Onde estão colocadas as suas expectativas? Em segundo lugar, eu queria dizer que o Senhor Jesus é mestre em lidar com expectativas. Leve as suas expectativas até Ele. Agora mesmo, se você tiver vontade, dobre seu joelho aí, ou feche os seus olhos, abaixe sua cabeça e abra o seu coração para Ele. Exponha as suas expectativas para Ele. Abra o seu coração. E com esses desafios eu também quero te dizer que o Senhor Jesus nos recebe de braços abertos. Marcos não menciona isso, mas lá em Mateus, quando Mateus vai registrar esse mesmo fato, no capítulo 9, versículo 2 de Mateus, Mateus diz que o Senhor Jesus diz uma frase para esse homem antes de falar com ele, diz: tem de bom ânimo, se anime, levanta essa cabeça, tenha esperança. É assim que o Senhor Jesus recebe aqueles que reconhecem que só Ele pode resolver o problema deles. Tenha bom ânimo, confie que Deus é poderoso para perdoar pecados, para te livrar dessa culpa de pecado, para que você nunca mais se sinta assim. E para terminar, deixe-se surpreender com Deus. Deixe que Deus surpreenda o seu coração e a sua mente em relação àquilo que você acha que você mais precisa. Deixe-se surpreender por aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Que Ele possa
transformar o seu coração. É a nossa oração. Quando eu digo deixe-se surpreender, eu quero dizer que muitas vezes nós lutamos contra as nossas expectativas. A gente espera uma coisa e vê as coisas movendo em outro sentido, e é Deus mostrando o que realmente a gente precisa. O que nós mais precisamos é do perdão do Senhor Jesus. Eu vou orar por você agora. Senhor, eu quero pedir pelos meus amigos, pelos meus irmãos que estão agora assistindo essa mensagem, que o Senhor os ajude, Deus, a lidar com suas expectativas. Que haja salvação nesses corações, Deus. Que eles se rendam ao poder salvador do Senhor Jesus na sua cruz.